esta minha conversa aqui não tem a pretensão de propor a vocês, profissionais da educação física, absolutamente nada. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é dialogando e colocando parte das minhas experiências, me dispondo a mostrar aos especialistas do campo da educação física que há diversas possibilidades da gente olhar para ela. E outros pesquisadores da educação física têm feito isso a partir de leituras incorporadas de trabalhos produzidos por especialistas em educação física, como eu mesmo faço. Muitas vezes nós somos pesquisadores de educação física e vamos à pesquisa sobre educação física com a mão cheia de maniqueísmo. Eu digo, olha, eu defendo a educação física escolar e por isso eu vou pesquisar, não vou dar nem atenção aos que praticam esporte na escola e aos que estão falando na prática esportiva na escola. Eu quero a educação física escolar específica. Olha, com todo respeito, isso é maniqueísmo. Ou então dizer, olha, eu sou pesquisador das práticas esportivas, esses caras estão aí falando de educação física escolar, são os caras que não sabem de que lado nasce o sol, estão cometendo um desatino. Também não pode ser desse modo, isso é maniqueísmo. Há necessidade de diálogo entre todos os campos, dentro da educação física e fora da educação física, e da educação física com os que estão nos outros campos lá dentro, da educação física com os que estão nos outros campos lá fora. O mundo nós não podemos pesquisar como aquelas pessoas que dividem o mundo entre os homens bons e os homens maus. Normalmente os bons são aqueles que pensam igual comigo, os maus são aqueles que pensam diferente de mim. Não dá para a pesquisa ser feita deste modo, né? Esse é um discurso que muitas vezes está presente no campo da educação física, do debate sobre a educação física, e que muitas vezes ela aparece muito forte quando a gente estuda os períodos de tensão política. Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu comecei a me interessar sobre a educação física, quando eu comecei a me interessar, o Brasil vivia uma ditadura militar. A gente estava no fim da ditadura, mas ainda estávamos vivendo a ditadura. E aí os estudos eram sobre como é que a ditadura usou a educação física, como é que a educação física foi instrumento da ditadura para idiotizar as pessoas, para fazer com que as pessoas não pensassem, se preocupassem só com o corpo. Discurso que foi feito por muita gente séria. Há uma famosa historiadora da educação brasileira, a professora Otaísa Romanelli, ela afirma, num livro dela, que a política educacional da última ditadura militar brasileira foi marcada por dois grandes momentos, após o golpe de 1964, o golpe militar. O primeiro momento teria sido em função da elevada demanda que havia pela escola, por serviços educacionais. O Brasil não tinha ainda, até 1964, uma rede de escolas públicas capaz de oferecer matrícula a todos. E, por causa disso, os militares levaram o Ministério da Educação a firmar alguns convênios, principalmente com o governo norte-americano, através da Agency for International Development, a AID, objetivando apanhar assistência técnica e financeira do governo americano para organizar o sistema educacional brasileiro. E esse, segundo a professora Romanelli, foi o primeiro momento. E ela está correta. E foi mesmo. E o segundo momento teria sido caracterizado com a aplicação de medidas que buscaram adequar este sistema que estava se organizando ao modelo de desenvolvimento econômico que os militares queriam e que estavam adotando uma série de reformas no Brasil. E dentre as reformas que teriam sido feitas na escola, com esse objetivo, estavam a adoção de disciplinas como Educação Moral e Cívica, Estudo de Problemas Brasileiros, foi outra disciplina adotada, e a terceira disciplina, regulamentada, Educação Física. Olha, a ditadura deixou uma marca muito forte na vida da sociedade brasileira. E, por causa disso, por ter sido regulamentada nesse período da ditadura, a obrigatoriedade da educação física, durante muitos anos a educação física foi associada aos militares.
não como disciplina escolar. Mesmo que muitas vezes brasileiros tenham esquecido que no século XIX, grandes teóricos da educação, como o inglês Herbert Spencer, por exemplo, defendessem a prática da educação física escolar. O livro mais importante de Herbert Spencer se chama Da Educação Intelectual, Moral e Física. Ou seja, defende o ensino da educação física. Outros pesquisadores, como a professora Solange Zotti, dizem que essas disciplinas, ou seja, educação moral e cívica, estudo de problemas brasileiros e educação física, seriam as disciplinas que asseguravam a dominação do Estado burguês que a ditadura comandava. Ou seja, será que a educação física tem esse poder todo? Eu tenho a maior simpatia pela educação física. Eu não sei se a educação física tem esse poder todo de assegurar a dominação burguesa. Um pouco de exagero da professora na interpretação. Na verdade, não era a primeira vez que essas disciplinas apareciam na escola brasileira. Durante o Estado Novo, lá na ditadura do presidente Getúlio Vargas, a educação física havia sido adotada. As disciplinas tratando da educação moral e cívica haviam sido adotadas. Mas, na verdade, nesse período da última ditadura, a educação física teve todo esse estranhamento porque ela estava regulamentada como disciplina obrigatória pela Lei 4.024 de 1961. Em 1961, a educação física virou disciplina obrigatória. Só que tem um detalhe. Em 1961, o Brasil vivia o Estado Democrático. A Lei 4.024 é de dezembro de 1961. O presidente do Brasil era João Goulart, o presidente que foi deposto pela ditadura. Então não dá para dizer que a educação física era instrumento da ditadura. Quem aprovou a lei foi um congresso livre e o presidente que sancionou foi o presidente João Goulart. Na verdade, os militares encontraram a disciplina obrigatória na lei, mas não estava sendo cumprida a lei. O que eles fizeram foi editar um decreto, o decreto 58.130, que regulamentou essa obrigatoriedade. E nesse decreto, os militares dizem que a educação física é fundamental para o desenvolvimento integral da personalidade do homem brasileiro, que a educação do povo brasileiro está ligada à defesa nacional e que para isso é necessário a prática da educação física. Ou seja, imediatamente começaram a fazer uma interpretação na relação de causa e efeito. Se foram os militares que publicaram um decreto dizendo que a educação física é importante para a defesa nacional, logo a educação física é disciplina a serviço da ditadura militar. Na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamentava a educação física no seu artigo 1º. É importante que a gente entenda que o fato do governo ser militar ou não, isso não faz muita diferença. Essa é uma disciplina escolar consagrada no mundo inteiro. No mundo inteiro, a educação física é uma disciplina importante. Em qualquer lugar do mundo há prática de educação física. Mas a gente sabe que a nossa memória ela é importante para a gente entender como é que as disciplinas se formam, como é que elas se transformam, como é que elas se evidenciam, e não é raro que a memória, a mesma memória que nos revela as coisas, ela também oculte as coisas. A memória é traiçoeira. Por isso é importante que a gente veja disciplinas como a educação física e as outras todas sem maniqueísmo, sem preconceito. Pouco importa sob qual governo aquela disciplina surgiu, a gente tem que estudar o conteúdo da prática da disciplina, é a disciplina como prática escolar. Isto é que é fundamental se a gente quer entender. E nisto, outra vez, eu peço a ajuda ao meu amigo professor Marcos Taborda. Ele vem mostrando nos seus estudos que é possível interpretar o ensino de educação física neste período pela importância que essa disciplina possui. E a partir, felizmente, do final da década de 1980, ao longo dos anos de 1990,
E do início do século XXI, nós temos vários pesquisadores que têm procurado lançar um olhar diferente sobre a educação física, colocando a educação física no lugar onde a educação física escolar deve estar, colocando o esporte, as práticas do esporte na escola, no lugar onde as práticas esportivas devem estar. Não é possível ter preconceito com nenhuma dessas coisas. É preciso que a gente avance, é preciso que a gente pesquise e é preciso que a gente entenda que a gente pode se aprofundar na pesquisa em educação física olhando em todos os lugares, vendo de todas as formas. Não é possível repetir coisas que já aconteceram nos estudos sobre a história da educação física no Brasil, como estudos que foram feitos pelo professor Luiz Antônio Cunha e Moacir de Góes. Luiz Antônio Cunha e Moacir de Góes produziram interpretações sobre a disciplina de educação física no Brasil, dizendo, e que eu penso que é uma interpretação exagerada. Eles disseram que a ideia, abro aspas, são eles dois falando, é um livro deles. A ideia, força da ênfase na educação física era a seguinte: o estudante cansado e enquadrado nas regras do esporte não teria disposição para fazer política, para entrar na política. Olha, paciência, dizer que se criou na escola uma disciplina para cansar o estudante e para ele não ter tempo de fazer política na escola, não dá para ninguém levar isto a sério. É um exagero. Ainda bem que há outras interpretações que corrigem isto. Na verdade, é uma interpretação que chega a beirar a ingenuidade ou duvidar da consciência dos professores, ou duvidar da consciência dos estudantes e achar que estudantes e professores são os tolos que podem ser enganados com muita facilidade. Eu quero dizer o seguinte: nós temos possibilidades amplas de nos aprofundar na pesquisa em educação física e de associar os estudos sobre motricidade, os estudos sobre o movimento, os estudos de biofísica, de biomecânica, de biologia, com os estudos de antropologia, história e sociologia, e com isso a educação física avançar muito. E tem muita gente boa neste país fazendo isso. E o melhor exemplo que eu posso citar, citei aqui, é o do professor Marcos Aurélio Taborda. Era por este caminho que eu queria compartilhar minhas ideias com vocês, ideias de quem não é especialista em educação física, é um observador que gosta de dar as mãos aos especialistas em educação física e dialogar com eles a partir do meu palco, que é o palco da história da educação. Muito obrigado pela atenção de vocês.